Olá, eu sou Daiane Ribeiro e nós estamos lendo o livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E hoje nós vamos ler o capítulo 26. Vamos lá? Enquanto isso, a igreja de Nazaré Avenue estava experimentando algo nunca visto em toda a sua história. O simples apelo do pastor a seus membros para que fizessem como Jesus faria, havia criado uma sensação que ainda perdurava. O resultado desse apelo foi praticamente o mesmo da igreja de Henry Maxwell em Raymond, só que essa igreja era muito mais aristocrática, rica e tradicional. Ainda assim, quando em uma manhã de domingo, no início do verão, o Dr. Bruce subiu ao púlpito e anunciou sua renúncia, a sensação repercutiu por toda a cidade. Embora ele tivesse conversado com o conselho de líderes e sua ação não fosse uma surpresa para eles. Porém, quando se tornou público que o bispo também havia anunciado sua renúncia, a aposentadoria do cargo que ocupara por tanto tempo, a fim de ir morar na pior parte de Chicago, foi o auge do espanto público. Mas por que? O bispo respondeu a um precioso amigo que, quase chorando, tentou dissuadi-lo de sua decisão. Porque o que o Dr. Bruce e eu nos propusemos a fazer parece algo tão extraordinário como se fosse inédito que um doutor em divindade e um bispo desejassem salvar os perdidos dessa forma específica. Se renunciássemos aos nossos cargos com o propósito de ir a Bombaim ou Hong Kong, ou qualquer lugar na África, as igrejas e as pessoas falariam com o heroísmo das missões. Porque parece algo tão incrível dedicarmos nossas vidas para ajudar a resgatar os perdidos em nossa própria cidade, como faremos. É assim tão incrível que dois ministros cristãos desejam não apenas dispostos, mas ansiosos para viver em meio à miséria no mundo a fim de conhecê-la? É assim tão raro que o amor pela humanidade encontre essa forma de expressão no resgate dos perdidos? E embora o bispo tenha se convencido de que não fosse nada tão notável, o público continuou a falar e as igrejas a demonstrarem seu espanto por dois homens tão proeminentes no ministério deixarem seus lares confortáveis, renunciarem voluntariamente às suas ótimas posições sociais e abraçarem uma vida de dificuldades, abnegação e sofrimento. Um país cristão é como uma crítica à forma de nosso discipulado, que o sofrimento real por Jesus por parte daqueles que seguem os seus passos sempre provoca espanto como algo muito incomum de se ver. A maior parte da igreja de Nazaré Avenue se despediu de seu pastor com pesar, embora o pesar tenha sido substituído por um sentimento de alívio daqueles que se recusaram a assumir o compromisso que havia sido proposto. O Dr. Bruce levava consigo o respeito de homens que, envolvidos nos negócios de tal forma que obedecer ao compromisso os teria arruinado, ainda mantinham a mais profunda e genuína admiração pela coragem e coerência. Eles conheciam o Dr. Bruce há anos e sabiam que era um homem gentil, conservador e confiável. Mas a ideia desse líder à luz de tamanho sacrifício não era familiar para eles. Assim que conseguiram entender, eles deram ao seu pastor o valor de ser absolutamente fiel às suas recentes convicções quanto ao que significava seguir Jesus. A igreja de Nazaré Avenue nunca perdeu o impulso daquele movimento iniciado pelo Dr. Bruce. Aqueles que o acompanharam ao assumir o seu compromisso deram à igreja um sopro de vida do próprio Deus e continuam até o presente momento com essa obra que gera vida. Era outono, mais uma vez, e a cidade enfrentaria outro inverno rigoroso. Certa tarde, o bispo saiu da comunidade em que agora viviam e deu uma volta, pretendendo visitar um de seus novos amigos do bairro. Ele havia caminhado algumas quadras quando foi atraído por uma loja que parecia diferente das outras. O bairro ainda era muito novo para ele, e todos os dias ele descobria algum lugar estranho ou encontrava algum indivíduo peculiar. O lugar que chamou sua atenção era uma pequena casa perto de uma lavanderia chinesa. Havia duas vitrines na frente, muito limpas, e isso chamava a atenção logo de cara. Para além delas, dentro da loja, no balcão, havia uma tentadora exibição de iguarias culinárias com seus respectivos preços, que o deixaram um tanto surpreso, pois já conhecia um pouco sobre a vida das pessoas que antes eram completos desconhecidos para ele. Enquanto ele olhava as vitrines, a porta entre elas se abriu e Felícia Stern saiu. "Felícia!" exclamou o bispo. "Quando foi que você se mudou para minha paróquia sem o meu conhecimento?" "Como você me encontrou tão rápido?" perguntou Felícia. "Ora, você não sabe mesmo. Estas são as únicas vitrines limpas do quarteirão." "Eu acho que são mesmo", respondeu Felícia com uma risada que o bispo gostou de ouvir.
Mas por que você se aventurou a vir para Chicago sem me contar? E como você entrou na minha diocese sem o meu conhecimento? Perguntou o bispo. E Felícia se parecia tanto com aquele mundo belo, limpo, educado e refinado, tão conhecido pelo bispo, que ele poderia ser perdoado por ver nela algo do antigo paraíso, embora, para falar a verdade, ele não desejasse voltar para lá. Bem, caro bispo, disse Felícia, que sempre o chamava assim. Eu não sabia que o senhor andava sobrecarregado com seu trabalho. Não queria incomodá-lo com os meus planos. Além disso, ia oferecer-lhe meus serviços. Na verdade, eu estava indo vê-lo e pedir seu conselho. Estou morando aqui no momento com a senhora Bascom, uma vendedora que aluga 3 quartos para nós, e com uma das alunas de música de Raquel, que está fazendo um curso de violino com a ajuda de Virginia Page. Ela é do povo, continuou Felícia, usando a expressão do povo, de forma tão séria e inconsciente que o bispo sorriu. E estou cuidando da casa para ela e, ao mesmo tempo, iniciando uma experiência em alimentos naturais para o povo. Tenho experiência e tenho um plano que gostaria que o senhor avaliasse e me ajudasse a desenvolver. Será que o senhor me ajudaria, caro bispo? Claro, eu ajudo sim, respondeu ele. Ver Felícia e sua notável vitalidade, entusiasmo e propósito, claro, quase o deixou perplexo. Marta pode ajudar na comunidade com o violino e eu ajudarei com os meus pratos. Veja bem, pensei em me instalar primeiro e organizar algumas coisas e depois procurá-lo com algo real para oferecer. Já consigo me sustentar agora. Consegue mesmo? Disse o bispo um pouco incrédulo. Como? Fazendo essas coisas? Essas coisas, disse Felícia, mostrando certa indignação. Gostaria de informá-lo, senhor, que essas coisas são os alimentos mais naturais e melhor preparados de toda a cidade. Eu não duvido, respondeu ele apressadamente enquanto seus olhos brilhavam. Ainda assim, só posso ter certeza provando, você sabe, não é? Pois entre e experimente, ela exclamou. Pobre bispo, parece que não come bem há um mês. Ela insistiu para que ele entrasse na pequena sala da frente, onde Marta, uma garota sempre atenta, com cabelos curtos e encaracolados, e o inconfundível ar musical sobre ela, estava ocupada com seu ensaio. Pode continuar, Marta. Este é o bispo. Você já me ouviu falar dele muitas vezes. Sente-se aí e deixe-me servir um prato com as carnes gordas do Egito, pois acho que o senhor realmente tem jejuado. Fizeram então um almoço improvisado e o bispo, que, para dizer a verdade, há semanas não parava para saborear uma refeição, se fartou com sua descoberta inesperada e pôde expressar sua surpresa e gratidão pela ótima refeição. Achei que pelo menos o senhor diria que estava tão bom quanto as refeições que fazia nos grandes banquetes no auditório, disse Felícia em tom de brincadeira. Tão bom quanto? Os banquetes do auditório não são nada comparados ao que você preparou, Felícia. Mas você deve ir à comunidade. Quero que veja o que estamos fazendo. Eu estou surpreso de encontrá-la aqui, ganhando a vida dessa forma. Estou começando a entender qual é o seu plano. Você seria de uma ajuda valiosa para nós, mas você não está realmente pensando em morar aqui e ajudar essas pessoas a entenderem o valor da boa alimentação. Está? Estou sim, ela respondeu muito séria. Esse é o evangelho que conheço. Não devo segui-lo? Sim, você está certa. Graças a Deus por pessoas que pensam como você. Quando deixei o mundo, o bispo sorriu com a frase. As pessoas falavam muito sobre a nova mulher. Se você é uma delas, eu me converto aqui agora. Sem bajulação, por favor. Será que ainda não há como escapar dela, nem mesmo nos bairros mais pobres de Chicago? Felícia riu novamente. E o coração do bispo, embora pesado pelos vários meses em meio ao vasto pecado, alegrou-se ao ouvi-la gargalhar. Aquilo parecia bom. Era de Deus. Felícia queria visitar a comunidade e foi até lá com ele. Ela ficou impressionada com os resultados que uma boa quantia em dinheiro e diversas mentes dedicadas havia alcançado. Enquanto caminhavam pelo prédio, eles conversavam incessantemente. Ela era a personificação do entusiasmo, e ele se surpreendia com a manifestação de tal entusiasmo. Desceram até o porão, e o bispo abriu uma porta de onde vinha o barulho de uma plana de carpinteiro. Era uma carpintaria pequena, mas bem equipada. Um jovem com um gorro na cabeça e vestido com blusa e macacão assobiava enquanto trabalhava com a plana.
Ele ergueu os olhos quando os dois entraram e tirou o gorro. Ao fazer isso, seu dedo carregou uma lasquinha enrolada de serragem até o seu cabelo, que ficou preso ali. Senhora Sterling, este é o senhor Stephen Clyde, disse o bispo. Clyde é um dos nossos ajudantes aqui 2 tardes por semana. Nesse momento, o bispo foi chamado no andar de cima e pediu licença por um momento, deixando Felícia e o jovem carpinteiro juntos. Nós já nos encontramos antes, disse Felícia olhando francamente para Clyde. Sim, lá no mundo, como diz o bispo, respondeu o jovem, e seus dedos tremiam um pouco ao encostarem na madeira que ele estava aplainando. Sim, Felícia hesitou. Estou feliz em ver você. É mesmo? O jovem carpinteiro corou de alegria. Você teve muitos problemas desde aquela época, disse ele com receio de tê-la ferido ou trazido à memória lembranças dolorosas. Mas ela havia superado aquilo tudo. Sim, e você também. Como é que você veio trabalhar aqui? É uma longa história, senhora Sterling. Meu pai perdeu todo o seu dinheiro e fui obrigado a trabalhar, o que foi uma coisa muito boa para mim. O bispo diz que devo ficar muito grato por isso, e realmente estou. Sou muito feliz agora. Aprendi o ofício, esperando que algum dia me seja útil. Sou recepcionista noturno em um dos hotéis da região. Naquela manhã de domingo, quando você assumiu seu compromisso na igreja de Nazaré Avenue, eu também o assumi junto com os outros. Você fez? Perguntou Felícia devagar. Fico feliz. Nesse momento, o bispo voltou e logo ele e Felícia foram embora, deixando o jovem carpinteiro com seu trabalho. Alguém percebeu que ele assobiava mais alto do que nunca, enquanto trabalhava com a plaina. Felícia, disse o bispo, você já conhecia Stephen Clyde? Sim, lá do mundo, meu caro bispo. Ele era um dos meus conhecidos na igreja de Nazaré Avenue. Ah, disse o bispo. Éramos bons amigos, acrescentou Felícia. Nada mais? O bispo se atreveu a perguntar. O rosto de Felícia corou por um instante. Então ela olhou francamente para os olhos do bispo e respondeu. De verdade, nada mais. Seria muito natural que esses dois se gostassem. No entanto, pensou o homem consigo mesmo. E de alguma forma, o pensamento o deixou sério. Era quase como a antiga angústia por causa de Camila. Mas logo passou, deixando-o depois. Quando Felícia foi embora, com lágrimas nos olhos e um sentimento que era quase de esperança de que Felícia e Stephen se gostassem. Afinal de contas, disse ele, como o homem bom e sensível que era, por acaso o romance não faz parte da humanidade? O amor é mais velho do que eu e mais sábio. Na semana seguinte, o bispo teve uma experiência que pertence a esta parte da história da comunidade. Era bastante tarde e ele voltava para o acampamento depois de uma reunião com os alfaiates em greve e caminhava com as mãos para trás quando 2 homens pularam de trás de uma velha cerca que isolava uma fábrica abandonada e o abordaram. Um dos homens colocou uma pistola no rosto dele e o outro o ameaçou com um pedaço de pau, que evidentemente havia sido arrancado da cerca. Mãos ao alto, rápido, disse o homem com a pistola. Não havia uma alma viva no lugar, e o bispo não cogitou em resistir. Fez o que lhe foi ordenado, e o homem, com um pedaço de pau, começou a revistar-lhe os bolsos. O bispo estava calmo. Ele não tremeu. Enquanto estava ali, com as mãos levantadas, um transeutente, sem saber de nada, poderia pensar que ele estava orando por esses 2 homens. E ele estava. Sua oração foi respondida de maneira singular naquela mesma noite. E agora nós vamos para o capítulo 27. O capítulo 27, ele começa com o versículo: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma os caminhos. Salmos 85, 13. O bispo não tinha o hábito de carregar muito dinheiro consigo, e o homem com o pedaço de pau que o revistava praguejou por causa da pequena quantia que encontrou. Enquanto ele praguejava, o homem com a pistola gritou de forma bruta: arranque o relógio dele, já que a gente começou o serviço, vamos levar tudo o que puder. O homem com o pedaço de pau estava colocando a mão na corrente do relógio, quando ouviu o som de passos vindo em sua direção. Vai para trás da cerca, ainda não revistamos nem metade dele, e você fique de boca fechada se não quiser. O homem com a pistola fez um gesto com ela e, com a ajuda de seu companheiro, puxou e empurrou o bispo por um buraco
na cerca quebrada. Os três ficaram quietos ali no escuro até os passos se afastarem. E aí, pegou o relógio? Perguntou o homem com a pistola. Não, a corrente está presa em algum lugar. E o outro praguejou de novo. Arrebenta então. Não, por favor, não arrebente, disse o bispo. E foi a primeira vez que ele falou. A corrente foi um presente de um amigo muito querido. Eu ficaria muito triste em vê-la quebrada. Ao som da voz do bispo, o homem da pistola estremeceu como se tivesse sido atingido de repente por um tiro de sua própria arma. Com um movimento rápido, com a outra mão, ele virou a cabeça do bispo em direção à pouca luz que iluminava o beco, ao mesmo tempo em que se aproximou dele. Então, para espanto de seu companheiro, ele disse bruscamente: Deixa o relógio. A gente já pegou o dinheiro. Já é o suficiente. Suficiente? 50 centavos? Você não está falando sério. Antes que o homem com um pedaço de pau dissesse mais alguma coisa, ele se deparou com o cano da pistola virado da cabeça do bispo para a sua. Deixe esse relógio e devolva o dinheiro também. A gente pegou o bispo. O bispo, você ouviu? E daí? Podia ser o presidente dos Estados Unidos, que eu não ia achar ruim se... Eu disse para você devolver o dinheiro, ou em 5 segundos eu vou abrir um buraco na sua cabeça, que vai fazer entrar mais bom senso do que você tem agora, disse o outro. Por um segundo, o homem com um pedaço de pau pareceu hesitar diante dessa estranha reviravolta nos acontecimentos, como se tentasse entender as intenções de seu companheiro. Então, ele rapidamente colocou o dinheiro de volta no bolso do bispo. O senhor pode abaixar as mãos. O homem abaixou a arma lentamente, ainda de olho no outro homem, e falando com respeito, mas de forma rude. O bispo lentamente colocou os braços ao lado do corpo e olhou seriamente para os dois homens. Com a pouca luz, era difícil distinguir os rostos. Ele estava evidentemente livre para seguir seu caminho agora, mas ficou lá sem fazer nenhum movimento. Pode ir, o senhor não precisa mais ficar aqui por nossa causa. O homem que agia como porta-voz da dupla se virou e se sentou em uma pedra. O outro, furioso, cavava um buraco no chão com um pedaço de pau. É exatamente por isso que vou ficar, respondeu o bispo. Ele se sentou em uma tábua solta de cerca quebrada. Você deve gostar da nossa companhia. Às vezes é difícil para as pessoas se afastarem de nós, disse o homem de pé, dando uma gargalhada grosseira. Cale a boca, exclamou o outro. Estamos a caminho do inferno, isso é certo. Precisamos de companhia melhor do que nós mesmos e o diabo. Se vocês apenas me permitirem ajudar, o bispo falou gentilmente, até com amor. O homem sentado na pedra olhou para o bispo em meio à escuridão. Depois de um momento de silêncio, ele falou devagar, como alguém que finalmente decidiu seguir por um caminho que a princípio havia rejeitado. O senhor se lembra de ter me visto antes? Não, disse o bispo. A luz não está muito boa e eu não consegui ver você direito. O senhor me reconhece agora? O homem de repente tirou o chapéu e, levantando-se da pedra, caminhou até o bispo, até que estivesse perto o suficiente para tocarem um no outro. O cabelo do homem era preto como carvão, exceto por uma mancha no topo da cabeça, quase tão grande quanto a palma de uma mão, que era branca. No minuto em que o bispo viu aquilo, ele chegou a se assustar. A lembrança de 15 anos atrás surgiu em sua memória. O homem também o ajudou. O senhor não se lembra de um dia, em 1881 ou 1882, que um homem foi à sua casa e contou uma história sobre sua esposa e filho terem sido mortos no incêndio em um prédio residencial em Nova York? Sim, estou começando a me lembrar agora. O outro homem parecia estar interessado. Ele parou de cavar o chão com um pedaço de pau e ficou ouvindo. O senhor se lembra de como você me levou para sua casa naquela noite e passou todo o dia seguinte tentando encontrar um emprego para mim? E quando consegui um lugar para mim em um armazém como supervisor, eu prometi parar de beber porque o senhor havia me pedido? Eu me lembro agora. Espero que você tenha mantido sua promessa. O homem deu uma gargalhada e então bateu com a mão na cerca com tamanha força que começou a sangrar. Manter a promessa? Em uma semana eu já estava bêbado de novo e sigo bebendo desde então. Mas nunca me esqueci do Senhor nem da sua oração. O Senhor se lembra da manhã seguinte na sua casa, no café da manhã, em que o Senhor fez a oração e me convidou para entrar e me sentar com os outros? Aquilo me pegou. Minha mãe costumava orar e eu ainda consigo ver ela ajoelhada ao lado da minha cama quando eu era pequeno. Uma vez meu pai veio uma noite e chutou ela enquanto estava ajoelhada lá, orando por mim. Mas eu nunca esqueci aquela sua oração naquela manhã. O Senhor orou por mim, assim como minha mãe costumava fazer, e não parecia se incomodar porque eu estava maltrapilho e de cara fechada e meio bêbado quando toquei sua campainha.
Ah, que vida eu tô vivendo! Os bares viraram minha casa, me abrigaram e transformaram esse mundo no inferno para mim. Mas aquela oração esteve comigo o tempo todo. Quebrei minha promessa de não beber em menos de 2 semanas. Perdi o emprego que o senhor arranjou para mim e fui parar em uma delegacia 2 dias depois. Mas nunca me esqueci do Senhor nem da sua oração. Não sei o bem como ela me ajudou, mas eu nunca esqueci. E eu não vou fazer nenhum mal ao Senhor, nem deixar que alguém faça. Então o Senhor está livre para ir. É por isso. O bispo não se mexeu. Em algum lugar, o relógio da igreja bateu 1h da manhã. O homem havia colocado o chapéu de volta e sentado na pedra outra vez. O bispo estava pensativo. Há quanto tempo você está sem trabalho? O bispo perguntou. E o homem que estava em pé respondeu pelo outro. Tem mais de 6 meses que nenhum de nós trabalha com nada, a não ser que você conte assaltar assim como o trabalho. Eu digo que esse trabalho é bem cansativo, especialmente numa noite que nem essa, que a gente não tira nada. E se eu conseguisse um bom trabalho para vocês 2? Vocês largariam essa vida para começar novamente? De que adianta? O homem sentado na pedra falou emburrado. Eu já tentei me regenerar umas 100 vezes. Cada vez eu fico pior. O diabo já me prendeu. É tarde demais. Não, disse o bispo. E nunca antes, nem mesmo diante do público mais extasiado, ele havia sentido a chama pelos perdidos queimar nele tão fortemente. Durante todo o tempo que ele ficou ali, sentado naquela cena tão peculiar, ele orava. Ah, Senhor Jesus, que eu possa ganhar estes dois para ti. Conceda a mim o privilégio de ganhá-los para ti. Não, repetiu o bispo. O que Deus quer de vocês 2? Não importa muito o que eu quero, mas Ele quer exatamente o que estou fazendo neste caso. Vocês 2 têm valor infinito para Ele. E então sua maravilhosa memória veio em seu auxílio, em um apelo que ninguém na terra poderia fazer em tais circunstâncias. Ele se lembrou do nome do homem, apesar dos tantos anos maravilhosamente ocupados que se passaram entre aquele homem estar em sua casa e aquele momento. Burns, disse ele, expressando indescritível anseio por ambos. Se você e seu amigo aqui forem para casa comigo esta noite, encontrarei para vocês 2 empregos dignos. Acredito e confio em vocês. Vocês 2 são relativamente jovens. Por que Deus desistiria de vocês? Ser amado pelo nosso grande Pai é algo muito importante. Eu amar vocês não é nada. Mas, se precisam sentir mais uma vez que há amor no mundo, acreditem em mim quando eu digo, meus irmãos, que eu os amo. E em nome daquele que foi crucificado por nossos pecados, não posso suportar que vocês percam o que é a glória da vida humana. Venham, vamos lá, força, tentem outra vez, pois Deus está dando forças a vocês. Ninguém além de vocês, eu e Deus, precisa saber o que aconteceu aqui esta noite. Ele os perdoa no minuto em que vocês pedirem perdão. Vocês descobrirão que isso é verdade. Venham. Vamos lutar juntos, vocês 2 e eu. Vale a pena lutar, a vida eterna vale a pena. Foi o pecador que Cristo veio resgatar. Farei o que puder por vocês. Ó Deus, que eu possa ganhar esses 2 homens para ti. E ele começou uma oração a Deus que era uma continuação de seu apelo aos homens. Ele não tinha outra forma para externalizar seu sentimento. Logo que começou a orar, Burns, sentado, colocou as mãos no rosto, chorando e soluçando. Onde estavam as orações de sua mãe agora? Elas estavam somadas ao clamor do bispo. E o outro homem, mais endurecido, menos comovido, sem um conhecimento prévio do bispo, recostou-se contra a cerca, apático a princípio. Mas à medida que a oração prosseguia, ele foi tocado por ela. O Espírito Santo invadiu sua vida entorpecida, embrutecida e vulgar, deixando apenas o que o anjo do Senhor, que registra nossos dias no livro, pode revelar. A mesma presença sobrenatural que feriu Paulo na estrada para Damasco invadiu a igreja de Henry Maxwell na manhã em que ele pediu aos discípulos que seguissem os passos de Jesus e novamente irrompeu irresistivelmente sobre a congregação de Nazaré Avenue, agora se manifestava nesse canto imundo da cidade sobre a vida desses 2 homens pecadores afundados, aparentemente inacessíveis a qualquer apelo de consciência, a qualquer apelo da consciência, da memória e de Deus. A oração parecia romper a crosta que por anos
os havia coberto e os impedia de ouvir a Deus. E eles mesmos ficaram completamente impressionados com isso. O bispo parou de orar, e a princípio nem ele mesmo percebeu o que havia acontecido, nem os dois homens. Burns ainda estava sentado com a cabeça inclinada entre os joelhos. O homem encostado na cerca olhou para o bispo com uma expressão no rosto que mostrava novas emoções de admiração, arrependimento, perplexidade e uma alegria que lutavam para se expressar. O bispo se levantou. Venham, meus irmãos, Deus é bom. Vocês ficarão na comunidade esta noite. E cumprirei minha promessa quanto ao trabalho. Os dois homens o seguiram em silêncio. Quando chegaram à comunidade, já passava das 2 da manhã. Ele os levou para dentro até um quarto. Na porta, ele parou por um momento. Sua figura alta e imponente estava na porta e seu rosto pálido estava iluminado com a glória de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos, ele disse, e depois de dar a sua bênção, ele foi embora. De manhã, ele quase teve medo de encarar os homens, mas a impressão da noite anterior não havia se dissipado. Fiel à sua promessa, ele conseguiu trabalho para os dois. O zelador da comunidade precisava de um assistente, uma vez que o trabalho havia aumentado ali. Então Burns assumiu o posto, o bispo conseguiu que o outro ficasse com o cargo de motorista em uma firma de empilhadeiras, não muito longe da comunidade. E o Espírito Santo, operando na vida desses dois pecadores que viviam na escuridão, iniciou sua maravilhosa obra da regeneração. E assim a gente finaliza o capítulo 27 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus.